Bem, amados, graça e paz. Nós finalizamos na última segunda-feira, né? Salmo de número 42. A gente começou o segundo livro de Salmos, né? E foi bem enriquecedor, né? Todos os irmãos cooperando e cada um trazendo a realidade do Senhor que alcançou, né? Dividindo a palavra do Senhor. E hoje ficou o Salmo de número 43, que parece continuar ainda com o mesmo título. Em algumas Bíblias tem desejo pelo santuário. E vamos tentar cada um ler um, né? Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeita? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem. Leve-me ao teu santo monte, ao lugar da tua habitação. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Estás abatido, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, mas ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu. Amém. Esse versículo 1, né? Nosso irmão Roger teve um problema, ele até estaria conosco, né? Depois até lembrar da gente orar por ele, que ele pediu. Me chama a atenção quando o salmista começa a sua oração dizendo assim: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. E eu fiquei meditando assim, e pensando quando eu li, como isso é uma coisa forte assim pra gente, né? Pra mim, pelo menos, eu vou falar assim, como uma coisa forte, né? A gente pode interceder, né? A gente, pelo menos, percebe assim, interceder pelos irmãos e tudo. Às vezes, quando a gente vê alguém que fez um mal a outra pessoa, a gente, né, ora também, intercede, mas quando aquela pessoa faz um mal direto a gente, né, parece que essa oração é quase que automática, né? Não sei nem se é uma oração, né? É um pedido mesmo que a gente faz, né? Faze-me justiça, Senhor, e pleiteia a minha causa, né? O coração normal, natural nosso, né, humano, ele clama realmente por justiça, né? Mas justiça que eu digo, não a justiça de Deus, a justiça própria, né? Própria justiça. A gente até percebe isso em algumas entrevistas, quando tem alguma coisa, um caso mais polêmico na televisão, e as pessoas às vezes entrevistam, né? O que você quer? Normalmente as respostas são unânimes, né? Não, eu quero que seja feita a justiça, né? Mas não é a justiça no sentido, né? Eu quero que seja feita a justiça, eu quero que, né, venha a punição equivalente à transgressão que foi cometida, né? Ou o pecado que foi feito. E conversando ontem com o irmão, eu fiquei meditando um pouco nisso, né? E isso é muito comum, e a gente até sabe disso, às vezes a gente está chateado, né? Mas a gente... E ele comentou um negócio interessante, né? Ele lembrou do texto bíblico que diz que o sangue de Abel clamava por justiça, né? Mas que o sangue de Cristo clama por perdão, né? E assim... Interessante, né? E assim, como é difícil o nosso coração clamar por perdão, né? Aliás, eu me arriscaria a dizer que o nosso coração adâmico nunca clama por perdão. Adão nunca quer perdoar, né? É só Cristo mesmo em nós que tem esse desejo, né? Essa voluntariedade de liberar o perdão, né? Mas Adão nunca perdoa ninguém, né? Adão, assim, a nossa natureza adâmica, ela é implacável, né? E Adão também ora, né? Às vezes a gente acha que Adão não ora, né? Às vezes a gente só acha que só o nosso lado espiritual ora, se assim a gente pode dizer também, né?
E às vezes, quando eu percebo algumas orações que eu faço, eu penso assim, caramba, eu acho que quem está orando é Adão, né? É quando a gente ora, não está talvez, a gente realmente não não deixa a coisa livre para o Senhor, né? A gente quer que Deus faça aquilo que a gente quer naquele momento, porque a gente acha que seria justo que Ele fizesse isso, que Ele pleiteasse a nossa causa, né? E eu lembro de uma coisa que o Paulo compartilhou algumas vezes, né? Que no Antigo Testamento a injustiça era combatida com a justiça, mas no Novo Testamento, né? Deus usa a justiça para combater a justiça, né? E eu fiquei com isso assim, né, na minha cabeça pensando assim, caramba, por que Deus cria tantas situações na vida da história, né, das pessoas bíblicas assim, né, tantas situações aparentemente injustas, né, difíceis de compreender, de entender, né, entre irmãos, né, como Jacó e Esaú, né, entre pais, né, e eu fico pensando assim, caramba, realmente aquela oração de Estevão realmente é algo assim, né? O Marcelo sempre comenta, é algo muito ímpar, né? Quando ele realmente clama por perdão, né? Assim, acho que é o ápice mesmo, assim, no sentido cristocêntrico, assim, no sentido do Senhor formado numa pessoa, né? Ele está assim realmente sendo, não é alguém que está sendo machucado, não é ele mesmo que está sofrendo a afronta, a injustiça, porque dizem que pagaram, né? O texto começa dizendo que alguns homens da seita dos libertos pagaram para que mentissem a respeito dele. Então o que as pessoas estavam falando era mentira, não era verdade a respeito da vida de Estevão, né? E você vê que ele usa o tempo que ele tem, né, para discorrer o conhecimento do Senhor, e ele termina assim realmente, o sangue dele termina realmente clamando por perdão, né? Isso foi uma coisa que me impressionou muito, A né? mesma oração de Jesus, né? Não impute nesse pecado, né? A mesma oração, prática, assim, o mesmo sentimento. Para um homem, Jesus é Deus, né? Para um homem é uma coisa muito sublime, muito linda, né? É muito sublime, eu acho que não é à toa que ele teve aquela visão do Senhor em pé, né? À destra do Pai, aguardando a chegada dele, né? Que coração. Porque aí, assim, é uma obra, né? É uma obra, não é só a questão dele curar, fazer milagre, como diz, né? Que o Senhor fazia essas coisas por meio da mão de Estevão, né? Eu acho linda essa obra que o Senhor alcançou dentro dele, né? Além das questões, né? Do dom, tudo que ele cooperava e tal. Eu fico pensando assim, na graça, na unção que Deus deu a ele, para ele estar como assim meio que de fora dessa realidade e conseguir não sentir a dor da carne, né? O sentimento, né? Zerar o sentimento do sujeito e encher o coração de amor. Isso é muita unção, isso é muito cheio de Deus no cara. Ou ainda que sentisse, né? Pô, imagina, você tomar pedrada, você, sabe, a gente toma um peteleco, já fica com raiva. Uma fechada no trânsito. Uma fechada no trânsito, gente. Se a gente não vigiar, fala até um palavrão, essa que é a verdade. É verdade. Né? Diferença, né? De, como é que eu posso chamar isso? De graça, de unção, não sei. Maturidade. Maturidade, não sei como definir isso. Eu sei que eu preciso disso. Eu também. Caramba, dessa realidade. E te digo uma coisa, quando a gente fala eu preciso, Senhor, a gente vai ser experimentado. Aí, ó. Eu já pedi isso a Deus e eu fui experimentada e viu o que eu tinha pedido, ele disse assim, e aí, quer ser como Estevão? Nossa, eu estava assim, nossa, só Deus. A coisa foi séria. E ele olhou para dentro de mim e falou assim, quer ser como Estevão? Meu filho, não consegui, ainda não consegui não. Por exemplo, eu percebo isso assim na questão da vida de Eliseu, né? Eliseu era uma pessoa perseverante, né? Ele não estava seguindo o homem Elias, né? Mas ele estava seguindo Deus de Elias, né? Ele não teve a atitude como depois de Geazi teve. Ele realmente fez uma petição dura, né? O dobro da unção. Realmente ele viu Elias sendo tomado, né? Ele rasgou as roupas de Elias, né? É uma
uma compreensão clara que ele não queria nada do Elias humano, ele pegou só o humano, né? Ele queria o Cristo que Elias seguia. Mas se você reparar bem, a primeira coisa que ele faz quando ele volta, que abre o riacho, é o quê? Os meninos chamam ele de calvo, né? Ele amaldiçoou os meninos, saem os ursos da mata e matam os meninos, né? Assim. E também, até porque também não há uma aceitação. Que aqueles homens já pedem alguns dias para procurar, né? Eliseu. Ah, tá. Eita prova. É. Ele Sabia começa, que, né? ele começa o Ali, ministério dele assim. Ali assim, né? Mas como é que ele... saiu daqui contigo e você voltou sem ele, né? Aí agora dá 3 dias, né? Nos dá 3 dias para nós procurarmos. Quem sabe ele está perdido em algum lugar. Quer dizer, ali já era uma prova para ele, né? Sabendo que dele, Deus né? havia dado aquele ministério a ele sabia. E todo mundo da região sabia. Olha, o seu mestre vai ser tomado. E ele não deixava momento nenhum de ficar perto de Eliseu. Não é verdade? Todo momento ele ficava ali, grudado no Eliseu. Todo mundo da região sabia que Deus ia tomar. Mas na hora ali que tomou, que todo mundo sabia que tomou, ainda vai assim, dá-nos 3 dias para procurarmos. Procura. Me chama a atenção assim, porque o Xande falou da unção, né? Aí eu queria fazer essa separação entre a unção e a maturidade, né? Porque assim, esse primeiro milagre, né, ele usou para isso. Mas depois de uma vida de quebrantamento de maturidade, no final aconteceu o quê? Lá quando Geazi, né, é tomado, ele olha e vê aquele exército todo, né? E ele ora para que os olhos de Geazi sejam abertos. O que ele faz com os inimigos? Ele não mata. Ele leva e dá pão e água. Então assim, a unção é uma coisa, a maturidade é outra. E às vezes na ignorância a gente pode usar uma unção que Deus nos deu, literalmente para amaldiçoar, como ele fez com os meninos. Entendeu? Até chegar ao ponto, ou como os discípulos falaram, Senhor, manda cair fogo. Porra. E aí já estavam recebendo alguma coisinha do Senhor, alguma autoridade ali para fazer uma obrinha. Mas a maturidade final leva a quê? Leva exatamente ao caso de Estevão. Não, rei, você não vai matar não. Você vai dar pão e água para os sírios, que estavam querendo lascar eles toda hora. E vai devolver eles para a terra deles. Cumprindo o ensinamento que Jesus disse, o quê? Quando teu inimigo tiver sede, dá de beber. Quando ele tiver fome, dá de comer. O que fez isso? A unção? Não, a unção ele já tinha, desde o dia que ele recebeu o manto. A maturidade. A compreensão do propósito do para que ele foi chamado e o nome do Deus que ele carregava nos ombros dele. Acho que mais que a compreensão, a prática, né? É uma realidade bem colocada. Essa compreensão não teórica, né? Mas essa questão prática. É uma coisa, praticar é outra. Então assim, é interessante que a gente repara isso nos servos de Deus, né? No Pedro, que já tinha recebido, já tinha visto o Senhor, já tinha visto assim, a transfiguração, Moisés, Elias, já tinha recebido o sopro do Senhor para repreender, voltou dizendo que os demônios estavam ouvindo. Já tinha recebido, digamos assim, né? Uma autoridade de unção. Mas ele ainda fazia o quê? Pegava a espada para cortar a orelha das pessoas, né? Então assim, olha como é que é perigoso o início da vida cristã, né? Por isso que às vezes Deus tarda um pouco na nossa vida algumas questões. Porque se a gente recebe muito cedo uma unção, uma autoridade, a gente corta a orelha de muita gente. Porque a gente vê que funciona, entendeu? A gente realmente vê, né? Você abençoa e vê que, né, o Senhor está respaldando aquilo ali. Mas o dia que a gente está com raiva, a gente também fala o quê? Senhor, faz justiça e pleiteia a minha causa. Aí olha a responsabilidade, né? Então assim, eu louvo a Deus pela misericórdia de Deus, porque Deus vai começando devagarinho, depois que ele, né, dá a maturidade, ele... completando o que você está falando, eu fiquei muito... Depois que você entrou nesse X aí da questão, eu fiquei muito ansioso para poder contar uma experiência minha, que eu estava sendo perseguido uma determinada época, alguns anos atrás aí. Aí eu comecei a orar a Deus pedindo justiça. A mesma oração dele. Comecei a orar. Aí comecei a falar em língua estranha, o Espírito Deus me visitou e falou assim: o teu Deus é o mesmo Deus do teu inimigo. Rafael, aquilo foi um balde de água fria.
eu mudei a minha oração na hora, porque junto com esse, o teu Deus é o mesmo Deus do teu inimigo. Eu senti que quando viesse a justiça que eu estava pedindo para mim, para ele, ia vir para mim também. Você está entendendo? A vara que eu estava pedindo ia vir para mim também. Aí eu falei, gostei, Senhor, tem misericórdia, cada um na sua. E ó, PT. Isso realmente me amadureceu muito rápido. Porque eu senti assim a revelação, sabe? Do Espírito de Deus, assim, falando no meu coração, pô, dali pra frente, Senhor, abençoa os que me perseguem, dá saúde, prosperidade, guarda os filhos. E ó, entendeu? Mudou, a minha oração mudou. Mas se não, apesar da motivação não ser o amor, entendeu? Entendi. Eu sou perfeito. Ah, mas é uma caminhada, né? Entendeu? Aí é uma caminhada. No futuro, quem sabe, né? Vai ser o amor, vai ser, né, tal. Mas por enquanto, assim, até aquela data, aquele não foi, né? Aquela mulher que estava me perseguindo não foi. Não foi o amor, mas foi a autodefesa, né? É. Mas é uma situação interessante essa que eu vivi, eu queria compartilhar aí com os irmãos. Glória a Deus. Quer falar? A gente nunca para pra pensar nisso, né? O cara pede justiça pro outro, mas sabe, de repente o outro também é certo, cara. De repente o outro também tá buscando, o outro, né? A outra tá ali nos pés do Senhor também. O Melquisedeque, né? É, o Deus tem um plano na vida do outro também. Você tá pedindo Deus o quê? Pra encerrar o plano, o propósito dele, da morte do Senhor na cruz, para não alcançá-lo? Entendeu o paralelo? Olha o que você está pedindo para Deus. Não sabe em que espírito eu vim? Igual ele respondeu para os discípulos. Nossa, manda fogo nesse pessoal, acaba com geral. Vocês não sabem que espírito eu vim? Cara, a gente esquece muito disso, né? Jesus é um exemplo tremendo, né, mano? Inclusive é lindo, né? É verdade. É verdade. A gente... Eu, pelo menos, assim, eu tiro por isso, né? A gente, às vezes, quer usar a justiça para saciar nós mesmos, né? E a justiça tem um propósito de trazer paz. Na verdade, a justiça tem um propósito de trazer paz. Quando o Senhor faz justiça, né? Pode ter, como o irmão estava falando daquela situação, né? Pode ter N situações complicadas. Qual o propósito de Deus trazer justiça? Quando Deus traz justiça, equilíbrio e pesa tudo, a paz. Assim, não tem como, né? Porque vai lá, o Rafael vai receber a advertência dele, né? O fulano de tal, o João, a Maria e tal. Então, ó, todo mundo, né? É igual quando a gente brigava quando era pequeno, os 4 dentro de casa. E assim, às vezes um estava mais certo, o outro estava mais errado. Era criança, né? Mas revezava. No final todo mundo igual, mas cada situação estava revezando. E às vezes quando meu pai e minha mãe entravam no lance, entravam, né? Não é para resolver negócio de certo e errado, é para acabar com a confusão. É para trazer paz. Acabou com essa divisão aí, acabou com essa... Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira, Mas traz paz. todos. Corrigia todos. Então, às vezes, a gente, entre os filhos, como o Xande colocou bem, né? Entre os servos de Deus, às vezes a gente fica naquela briga, nisso, naquilo, sei lá, né? Uma birra, um tal, um negócio assim. Aí fica aquele, vai, não fala, orando. Aí daqui a pouco Deus fala assim, vou resolver. Só que vem para resolver com todo mundo. Para dar paz. Aí você começa, um tá quebradinho ali, o outro tá quebradinho ali, o outro tá quebradinho. Aí passa 10 anos, eu já tive experiência, passa 10 anos sem encontros, irmãos, estão todo mundo quebrado. Ninguém quer ter mais razão. Ninguém, irmão, aquele negócio, eu nem lembro mais, irmão, fica tranquilo. Deixa pra lá, irmão, todo mundo... E detalhe, irmão, que essa pessoa é uma pessoa que não estava ainda na presença do Senhor. Ela não era crente ainda, né? Deus tinha um plano na vida dela ainda, você está entendendo? Deus tinha um propósito, uma promessa, né? E hoje ela está na presença do Senhor. Entendeu? Caramba. Mesmo a gente não sabe quem é quem, né? De quem é quem? Você não sabe, você vê a pessoa, você não dá nada por ela. Pessoa especialíssima para o Senhor. Deus tem, sabe, um rumo na vida dela. Talvez aquela pessoa no futuro vai te estender até a mão, vai te ajudar em tudo. Né? A gente, isso como a gente diz muito lá fora, né? Esse mundo dá 1000 voltas. Né? De repente aquela pessoa vai ser até um ombro para você. Né? Pô, perseguiu o Alexandre, corri atrás dele. Hoje eu estou no Evangelho, puxa vida.
toma aí meu ombro, pô, se eu puder fazer alguma coisa por você, eu faço. Paulo, né? Justamente. Paulo matou muita gente, muita família, mas depois também foi usado para sustentar muitas famílias e muitos irmãos, e orou e sentiu dores de parto para que família se convertesse. Olha só. Eu estava orando contra o propósito de Deus, entendeu? Não é contra a pessoa, contra o propósito de Deus, do reino de Deus, entendeu? Não é o propósito dela, não é os planos dela ser salva, não tem nada a ver com ela, não tem nada a ver com um homem específico, mas contra o propósito do reino de Deus. Olha, é muita audácia você querer destruir o propósito do reino de Deus para a vida da pessoa. Não é do reino. É o nosso coração mesmo, né? Puxa vida, Assim, acho que se a gente fosse Deus, né, pegava Caim e partia no meio, né? é verdade. Deus não fez isso, né, cara? Eu seria até, como se diz, eu me sentiria até melhor. Partiria Caim no meio, né? Pô, se eu tivesse se inscrito, vamos ser sinceros. Mas ele chamou Caim, Pô, chamou Caim de um... conversou, admoestou ele e tal, botou um sinal sobre ele, né? É realmente assim, o nosso Deus, por isso que a palavra diz que ele é muito longânimo, né? Muito misericordioso, né? Ele pode até amaldiçoar até 3, 4 gerações, mas ele abençoa até 1000 gerações, né? Caramba, ele prometeu não visitar a iniquidade dos pais nos filhos, né? Quando ele falou com Isaías que os pais não comeriam uvas verdes e os filhos ficariam com os dentes, né? Daquela forma. Então, assim, como esse Deus realmente é misericordioso, né? E o próprio Senhor o tempo todo tentou semear um pouco isso quando falava para os fariseus. Vocês não estão entendendo, vocês leem a lei, mas vocês esquecem que misericórdia eu quero e não sacrifícios, né? Então vocês vão lá, pegam o dízimo da viúva, da hortelã, assim, faz tudo o que está escrito, tudo bem, vocês estão fazendo tudo, né? Mas assim, mas não tem a pedra fundamental, a essência, essa questão da misericórdia, né? E infelizmente, às vezes a gente só aprende isso a duras penas, né? A gente aprende a ter misericórdia, às vezes, não tendo misericórdia. Como é que pode, né? A gente aprende a ter misericórdia não tendo misericórdia. Não querendo nem exercer. Não exercendo, aí a Bíblia é clara, diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia, aí às vezes a gente não quer ter misericórdia, aí vem uma situação também que o Senhor nos trata nessa mesma, não no sentido de vingança, mas no sentido de ensinamento. A gente vê que não é bom ser tratado assim, a gente vê que não gostaria de ser tratado assim, né? E aí a gente começa então o processo de aprender a exercer misericórdia também, né? Mas é o Adão, cara, assim, né? É o Adão. O rapaz estuprou a menina. Se a gente é pai da menina, prisão perpétua e manda matar. Se a gente é pai do rapaz, tem misericórdia que ele vai se recuperar, né? É algo mais ou menos assim que funciona no coração humano, né? Então ele diz assim: pois tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas? Essa sensação também, né, quando a gente pede justiça e Deus não faz o que a gente está querendo, a gente se sente rejeitado por Deus, né? É como a gente falasse assim: pô, pai, eu não estou te pedindo nada, eu só te pedi isso, né? Aí porque eu não fiz isso para minha filha, ela fala assim: então você não é um bom pai. Queria que o outro fosse meu pai, né? Assim a criança fala. Eu queria que... você não tem ainda, não vai chegar a promessa. O Pablo tá chegando. Pode ouvir. A irmã Marli pode falar com mais, né? Que isso? Queria que fulano fosse meu pai ou minha mãe? Não, tem coisa pior. Imagina o que Deus não ouve demais. E e o filho faz isso por pouco, né? Às vezes porque a gente não comprou um chocolate, não comprou aquilo que ele queria, aquele biscoito, né? Aquela coisa que quando a gente saiu, aquele brinquedo, né? Ou não deixou ele fazer o que ele queria, né? Ou não deixou fazer o que ele queria naquele momento, né? Verdade. Então, assim, eu fico imaginando quando eu lembro da minha infância e hoje uma filha que eu tenho e penso muito nisso, essa sensação que a gente tem, né? Por que me rejeita? Mas na verdade Deus não está nos rejeitando. Deus está rejeitando aquela oração que a gente está fazendo, aquele sentimento que está no nosso coração, né? Que Deus bondoso, misericordioso, né? Na verdade Ele está dando essa sensação para a gente sentir algo estranho, né? A gente sente que algo não está conexo, não está alinhado, né? Sente essa rejeição e começa a discernir: não,
Senhor me ama, então o que o Senhor está rejeitando? Então é esse pensamento que eu estou tendo, né? É esse sentimento, é esse tipo de oração, isso não está agradando ao Senhor, né? Então assim, aí quando a gente muda, quando a gente passa a orar da forma correta, a oração conecta igual aquela banda larga de 100 mega e sobe direto, né? Então assim, acho que é um sentimento que ele está experimentando, que é muito comum, né, no nosso dia a dia, né? Nossa vida profissional também, nossa vida diária, né? Com as pessoas na rua. Ele pergunta: por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Por que eu tenho que passar por isso, Senhor? Rafael, porque você não aprendeu a amar seu inimigo, por isso você tem que andar debaixo da opressão dele. Você ainda não aprendeu a orar por ele. Então eu vou deixar você cozinhar um pouquinho, até que o teu coração não clame por justiça, sim por perdão. Mas é difícil entender isso na hora. Na hora a nossa oração é essa: por quê? Né? Por quê? O que o salmista está falando aqui, por que o Senhor está permitindo isso? Né? E assim, é interessante que às vezes a gente não vai entender o porquê realmente. Ele vai produzir algo na nossa vida, ele vai gerar algo em nós, até inicialmente sem a gente ter consciência. Como um pai que educa um filho, o filho passa a ter uma reação, e às vezes ele vai ter uma compreensão da reação que ele está tendo em relação à educação tempos depois, porque houve uma intervenção do pai. E a gente é muito limitado, irmão, essa é a verdade. Algumas coisas a gente compreende, a gente, né, obedece, mas outras coisas é ele que efetua o querer e o realizar, que opera infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, né, conforme o seu poder que opera em nós, que começa a gerar, que começa a nos educar no nosso espírito a respeito dessas verdades, né? E aí a gente vai vivenciando, depois a gente para e fala assim: pô, como o salmista, bondoso é o Senhor, porque eu não tinha jeito. Eu não nasci com isso. Se eu aprendi, é porque o Pai interveio em algum momento na minha vida e começou a me educar a não andar dessa forma na Terra. Existe uma outra forma de andar. E aí a gente começa a andar não porque a gente se sente o crente, o bonzinho, todo especial, não. Porque houve a intervenção do cajado, da vara, da conversa, da paciência, como nós que somos pais, né? Como ele diz lá em Hebreus 13. Então assim, eu fico vendo assim que amor Deus realmente tem pela nossa vida, né? Deus não fica de saco cheio. Isso é uma coisa que me impressiona. Deus não fica de saco cheio. Deus é muito paciente. Tem hora que a gente tem até vergonha, né? Ah, tem. Eu às vezes dou uns, né, aqueles repente assim, quando, né, eu perco a paciência falando várias vezes, mas você tem noção, no mínimo Jeremias ali falou quantos anos profetizando? Uns 30, uns 40, né? Fala que de dia e de noite ele levantou profetas para avisar Israel. Quantos anos? Quantas vezes Deus é longânimo, Deus aguarda, Deus fala, Deus educa. Às vezes Deus permite algumas situações. Então assim, por que eu de andar? Eu preciso andar algumas vezes debaixo da opressão. Quantas vezes eu fiquei debaixo da opressão do inimigo no meu trabalho? Eu não entendia. Entende? Aí Deus faz justiça, reverte esse quadro, mostra que eu estou teu servo aqui, para que eles, né, conheçam que eu sirvo o Senhor. Era aquela oração que hoje me dá vergonha de assumir que um dia eu orei assim, sabe? Um dia eu pedi por isso, quando na verdade eu deveria estar clamando, né, com o mesmo espírito, né, do final do ministério de Eliseu, ou, né, de Estevão, ou do próprio Senhor. Né, que na verdade aquilo servisse como uma expressão do amor de Deus, como uma incompreensão para os homens ímpios, para que eles pudessem glorificar a Deus no dia da visitação, que fosse revelada as obras, né? Mas não tinha, irmão, não tinha consciência, não tinha entendimento, não tinha compreensão, chorava e perguntava por que eu estou andando dessa forma, debaixo da opressão dos inimigos, né? Mas, que bom que a nossa oração não para aí, né? Em algum momento a gente sabe o que a gente precisa para sair disso. O Senhor vai nos mostrando, porque aqui ele está se sentindo debaixo da opressão dos inimigos, mas ele diz assim agora: envia a tua luz e a tua verdade, para que elas me guiem e me levem até o teu santo monte. Olha que interessante. Então, Senhor, eu não vou sair dessa situação a não ser que a tua luz e que a tua verdade me guiem até o teu santo monte.
Então assim, é como também o salmista começasse a compreender, calma aí. Na verdade não são só os meus inimigos que são escuros, o meu coração também é escuro, no meu coração também há caminho mau. Envia a tua luz, vê se há em mim algum caminho mau. Arranca-o e guia-me pelo caminho eterno. Né? Então ele começa a entender que essa luz, né, essa luz que vem do Senhor, né, ela é capaz de realmente aclarar as coisas, mostrar exatamente quem nós somos, né, botar a mão na cabeça e falar assim, né, pô, se Esaú está com raiva de mim, tem alguma coisa também, né, não é possível. Tudo bem que ele vendeu, que ele fez isso, é como a gente discutindo com o irmão, né, mas você vendeu a sua primogenitura, mas você fez isso, tudo bem. Tá bom, o cara fez, mas será que o cara tá com raiva só por causa disso? Será que eu também não tenho alguma coisa nessa história? No final, diante de Deus, o que vai valer de estar tão certo, meio certo, 3/4 certo? Né? Então ele começa a compreender assim, eu preciso da tua luz, Senhor. E aí quando a gente fala de um aspecto mais amplo, a gente vê no Evangelho de João, capítulo 1, João testemunhando, falando do Filho unigênito de Deus, falando que ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Então assim, sem o Filho, é aquilo que lá na carta de João diz assim, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não adianta. Pode ter o conhecimento, a religião, mas então a questão está em ter o Filho. Então assim, a gente pode ser o crente mais ou menos que for, mas se nós somos filhos, é porque nós fizemos uma escolha. Isso pesa para Deus. Então assim, só porque tem nível de maturidade diferente, a gente pedir para Deus cascar o outro irmão, ele não vai se agradar disso. Entendeu? É quase como aquele irmão, eu lembro que isso tinha entre a gente também, nós 4, né? Quando um apontava, o outro falou assim, hoje tu vai entrar, vai jantar. Vou contar pro meu pai o que tu fez, irmão. Ele vai te quebrar. Agora chegou meu dia. Aí como é que a gente chegava? Mãe, fulaninho fez isso. Era tudo verdade, irmão? Justiça, mãe. Era tudo verdade? Era verdade, tinha feito. Tudo aquilo procedia? Procedia, é verdade. Agora, o que eu queria? Que o meu irmão se corrigisse? Que ele aprendesse? Que ele crescesse, que ele não voltasse mais a fazer aquilo, ou apenas queria ver as lágrimas dele? Queria ver ele se dar mal. Queria ver ele se dar mal na linguagem popular, né? Então, às vezes, eu vejo essa tristeza no coração do Senhor, né? Às vezes a gente até se levanta, mas a gente não se levanta para que a gente ora no sentido assim de que Deus realmente possa fazer, não. A nossa motivação é para ver a lágrima do outro, entende? Assim, é um início, quando pelo menos a gente enxerga isso, já é um início pra gente, né? Acho que já é a luz de Deus entrando no nosso coração e falando assim, não pode ser assim, não dá, né? Então assim, às vezes quando minha mãe via que a gente estava muito assim, aí ela, né, nem pegava o outro, né? Porque sabia que tinha encrenca ali, tinha alguma coisa, né, no jogo, né? E eu lembro, né, da própria palavra dizendo pra gente, alimenta-te da verdade, né? Alimenta-te da verdade. Alimenta-te, né, da palavra, desse pão, né? A palavra de Deus é uma coisa muito interessante, pode ser 5 minutos, 10, 15, 1 hora, não sei, um dia, né, como às vezes Paulo passava lá. Mas à medida que a gente vai se alimentando da verdade, o Senhor põe essa mesa, é que Ele é que nos alimenta com a sua verdade, né? Nós vamos sendo guiados para o seu santo monte. Irmão, como é bom sair debaixo da opressão dos nossos inimigos e ir para o santo monte do Senhor. Ainda que custe a gente clamar o perdão dos nossos inimigos, a gente vai ver que vai ser água. A gente vai olhar e vai falar assim, pô, isso é água. Eu não quero saber do certo errado, eu quero sair daqui e ir para o Monte Santo, Senhor. Para chegar lá, luz e verdade vão precisar me guiar. Não vai ter jeito. Talvez nesse processo eu passe mais aperto do que debaixo da opressão dos inimigos, porque a gente está indo para a presença de alguém, irmão, que realmente é tremendo, né? É bondoso, é misericordioso, mas
né? É lindo, né? Então, assim, o salmista começa a clamar uma necessidade. Então agora ele para de olhar para o inimigo e começa a olhar para o Senhor pedindo a luz e a verdade, né? E isso é uma coisa muito interessante também que a gente percebe na vida de Davi, né? Às vezes a gente olha muito para o inimigo, a gente luta contra o inimigo, que eu estou falando assim, o inimigo, né? Mas às vezes a gente não percebe que talvez o fato da gente estar focado muito no inimigo, né, no obstáculo, numa coisa qualquer, né, faz com que a gente não enxergue a nossa real necessidade. O que Deus precisa não é remover o inimigo. O salmista entende que Deus precisa enviar a sua luz e a sua verdade para que ele me guie ao seu santo monte. Aí ele começa a entender isso, né? Israel às vezes tinha dificuldade como nós, né, como eu tenho. A gente quer orar para que Deus varra os inimigos. E às vezes o vaso de desonra é um instrumento maravilhoso na mão de Deus para aperfeiçoar os vasos de honra. É verdade. Entende? Às vezes a gente não entende isso. Agora eu não estou falando nem mais no exemplo prático quando o Xande colocou, né, daquele que se salvou. Estou falando mesmo que, né, mesmo que fosse um vaso de desonra, mesmo que. Muitas vezes Deus usa o vaso de desonra para aperfeiçoar, para trabalhar e para burilar o vaso de honra. Então assim, o problema não vai estar no inimigo propriamente dito em si. Aí eu não estou falando nem de pessoas, né? Estou falando tanto na questão de espírito ou aquele espírito quando está por trás de uma pessoa, né? A gente vai olhar aquilo, né? Mas a gente vai saber, não, o que eu preciso não é que Deus remova isso. O que eu preciso é da luz e da verdade de Deus. Para que a gente tenha uma orientação correta, tome a decisão correta, faça a oração certa. Fazer a oração errada também é um preço alto, né? No caso, a irmã Maria estava sofrendo, mas pelo menos ela fez a oração certa, né? O Senhor me dá essa graça. Então estava passando por um processo na oração certa. Mas quando a gente ainda, como o Xande falou, né, faz justiça, ele falou assim, então beleza, eu vou arrumar tudo, tá bom? Aí o negócio pode não ficar, né? Pode não ficar muito bom, porque a gente esqueceu que estava devendo uma conta, né? Sabe aquelas contas que fica lá e você passa 3 meses e você vê, ih, rapaz, não paguei a luz de maio. Pô, mas já está em setembro, mas a gente não percebeu, não é assim? Aí já é cortado. Já é cortado. Aí o cara tinha uma dívida tremenda, o rei falou, não. Aí chorou. Você vê que assim, pra gente clamar pelo perdão da dívida, a gente chora. Ele chorou muito, o rei falou assim, não, tudo bem, tá perdoado. Perdoado. Mas saindo dali, aquele choro não era um choro no espírito, não era um quebrantamento. Era apenas uma atitude exterior para ser poupado de uma dívida. Porque se o choro fosse genuíno, quando ele saísse, ele ia abraçar aquele outra pessoa que estava devendo ele e falar assim, não, parceiro, tá tranquilo, vai em paz, né? Pô, tua conta tá de graça, a minha estava muito alta, né? Segue teu caminho, o Senhor te abençoe. Mas não era um choro genuíno, entendeu? Era aquele choro, era aquela oração, era aquele clamor que só quer ser poupado da dívida, entende? É isso que na verdade Jesus estava condenando, né? Então, assim, na verdade, se você chorar mesmo, se quebrantar, então você vai perdoar o cara que está chegando com uma dívida menor, né? Não vai ter como, né? Acabou que na verdade ele voltou e a justiça foi feita, como o Xande falou, teve que pagar até o último centavo, né? Ele diz assim, então, né, uma vez que o Senhor envia a luz e a verdade e que possam guiá-los até o seu santo monte, né, ele fala assim, então eu irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Olha só como é que está mudando, olha como é que ele está orando e dentro dele está mudando o seu interior. A visão, como ele se via debaixo da opressão dos seus inimigos, agora ele já se vê chegando ao altar de Deus, o Deus que é a sua grande alegria. Olha só que na verdade muitas vezes a nossa alma, como o Roberto diz, né? A nossa alma tem medo de orar, porque ela sabe que quando orar, na verdade não são o que está longe que vai ser atingido, é ela mesma que vai ser atingida. É ela que vai ser alvo da transformação.
Então, quando a gente abre e o Espírito ora realmente, geme, ela sabe que o negócio para ela vai... Sim, porque se a gente pedir realmente o que tem que pedir, então ela vai começar um tratar nela, né? Vai começar uma mudança. Mas que no fundo é uma mudança muito boa e muito positiva. A gente já olha para a voz do salmista, assim, olha, né? Eu pelo menos posso imaginar já, ele já está ouvindo o som da harpa, ao som da harpa eu te louvarei. Como é que pode, na mesma oração, em 3 linhas, uma hora ele está debaixo da opressão dos inimigos, por que isso, por que aquilo e tal, Deus faz justiça e de repente, não é assim às vezes que a gente começa? A gente ajoelha e começa a orar num tom com Deus, pá, 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 e daqui a pouco a gente começa, tá bom Deus, tudo bem, essa oração eu retiro, essa aqui também, eu falei, mas você não leva em conta não, e tal, essa aí a gente termina orando de uma outra forma, né? E a gente pensa que, na verdade, a nossa oração está sendo usada assim para mover o braço de Deus e fazendo grandes coisas. Na verdade, ela está sendo usada, né, num processo de mudança e conversão da nossa própria alma. Por isso que é bom orar, né? Claro, a gente não está aqui desequilibrando, existe a intercessão, a súplica, né? Toda essa questão, a gente não está de uma forma desequilibrando, não. Só estamos observando esse aspecto que às vezes é deixado de lado, né? Então, assim... Aí ele retorna, é como ele tivesse, assim, ele está no presente, ele começa a orar, ele vai literalmente no futuro, ele ouve o som da harpa, ele vê assim, poxa, eu vou chegar no altar de Deus, né? Deus vai, essa situação e tudo, aí depois no final da oração ele fala assim, por que estás abatida, minha alma? Era a realidade dele, né? Existe todo esse conflito, assim, às vezes a gente ora, né, assim, você ora e Deus te enche, né? Aí o Espírito de Deus te alegra, você se enche, aí você vê aquilo, porque Deus não está preso a tempo, então ele te mostra, e você olha tudo aquilo, né? Você olha a situação toda resolvida. Como o Roberto falou, orando, a família, todo mundo junto e tal, você ora aquilo, mas quando você termina, aquilo é uma realidade porque você está no Espírito, e não tem tempo. Então Deus está consumado, está ali. Aí quando você termina de orar, você entra de novo numa realidade, mas numa realidade agora por fé. Você está crendo que Deus vai operar naquela direção, mas você sabe que a realidade ainda aqui na Terra está nos conflitos, está nas questões, entendeu? Então assim, aí a nossa alma fica naquelas... Olha para isso, ela se sente abatida. Aí você lembra do que o Espírito de Deus teve comunhão e conversou, aí você se alegra. Então a gente fica nesse... né, um ponto, né? Depois a gente vai amadurecendo. Acredito eu que um dia a gente vai amadurecer e ser mais estável, né? Por que te perturbas dentro de mim? Aí ele fala, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então, assim, é uma oração breve, um salmo breve, pequeno, né, como algumas orações que a gente faz, mas é, assim, muito, muito significado, sabe, no nosso dia a dia, né? Se algum irmão quisesse enriquecer. No Salmo 42 é o mesmo finalzinho. Espere em Deus, pois ainda eu louvarei, meu Salvador e Deus meu. Espere em Deus, pois ainda te louvarei, meu Salvador e Deus meu. Ele fecha da mesma forma, né? Os 2 salmos. Interessante isso. Deve ter mais alguma coisa. Deve ter o anterior, não sei se 40. Não, só esses 2, né? É, a princípio esses 2, né? Só esses 2 tal. Espera em Deus. Porque você vê aí. Você entrar nesse mistério aí do esperar, né? A gente depende muito de Deus, né? Muito, muito, muito. Até pra gente sentir alguma coisa, não tá a nível só da bênção, de quando Deus vai abençoar, não tem nada a ver com isso. É no sentido de, até com relação a sentimentos, você tem que colocar diante do Senhor e esperar que Ele, né, haja, que Ele faça alguma coisa, que Ele trabalhe. Porque se Ele não trabalhar, se Ele não fizer,
A gente depende muito, no contexto geral, é muita dependência. É muita dependência. Assim, as ferramentas que ele usa às vezes são incompreensíveis, né? E aí para cada uma coisa diferente, né? Eu fico lembrando uma vez quando eu tomei um calote. Rapaz, mas que raiva que eu senti da pessoa, vou te ser sincero. Que raiva. Sabe, eu precisava muito daquilo, aquele E dia. às vezes é raiva da gente mesmo. É, raiva de mim mesmo, Da gente né? mesmo. Por Como isso, eu me deixei por ter, conduzir não, nessa- ter Não é? confiado A e primeira tal, né? raiva é da gente. É, Como eu entrei que a nessa. pessoa era crente e tal, eu fiquei assim, sabe, aquela raiva, eu falei assim, pô, mas isso me enrolou todo, me fez, sabe? Mas depois eu entendo assim que é um instrumento de Deus, é uma coisa assim, é como Deus quisesse que a gente sentisse isso. Porque não tem como ele ensinar se não entrar no contexto. Não tem como você botar um soldado. Não tem como no dia da guerra falar pro cara assim, agora você pega a arma ali, não é momento de fazer isso. Quando é momento de fazer? Quando está em treinamento. Então quando está em treinamento, o que ele faz? Se joga no chão agora, passa debaixo daquela lama, vai arrastando, agora puxa essa corda, aí você vai e tal. Ali é esse momento. Se você, naquele momento de treinamento, você olhar pro cara, você acha que o cara te odeia, meu irmão. Você vai olhar pro instrutor, você vai falar assim, pô, esse cara quer acabar com a minha vida. E acontece isso. Muitos soldados ficam... Depois que o cara passa o treinamento, se forma e tudo, aí chega o instrutor, dá um abraço e tudo e tal, ele vê o quê? Que, pô, não era nada pessoal, né? Nunca foi nada pessoal. Era só uma questão de treinamento. Quando você olha para esse aspecto e olha assim, você entende e fala assim, caramba, poxa, hoje eu olho para trás e não tenho nenhum problema com essa pessoa. Eu falo assim, pô, não é nada pessoal. Era só um treinamento que eu tinha que receber. Eu precisava receber aquilo, sentir aquilo, ver como aquilo é ruim e aprender que aquilo não me prenda, que aquilo não me trave. Mas eu preciso aprender quando? Agora, não posso aprender lá no frente de batalha. Eu não posso estar aprendendo quando eu estiver lá numa responsabilidade maior. Não dá. Aí enrola mesmo. Tem que aprender onde? Agora, que a gente é todo discípulo, tá todo mundo aprendendo, caminhando. Então aí o Senhor permite. Mas no fundo, se a gente tiver um pouquinho, botar a visão um pouquinho depois, a gente vai pensar assim, pô, não é nada pessoal. No fundo não é nada pessoal, porque se a gente fosse se embasar na palavra mesmo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo a sua vontade. Não tem como. E é o Deus que cuida, é o Deus zeloso. Então assim, é o Deus que permite, entendeu? Então tudo isso é normal. A gente confia em alguém frustra a gente, sei lá, né? Ou, né, uma pessoa que a gente não esperava no trabalho vem, arma alguma coisa, né? Aí a pessoa queima e ela é promovida e se galga em cima daquela questão. E muitas das vezes, Rafael, A gente fica... consulta Deus, né? A gente faz nosso tem esse lado também da gente fazer. consulta. Porque na verdade, quantas vezes nós queremos fazer o Senhor não? Não faz. O Senhor não faz. Quando a gente consulta, mas quando não consulta, faz aliança até com o vizinho, né? Tá com um pão, um bolo orientado, o sapato, José. o cara faz. Beleza, com o irmão na igreja. Hum? É com o irmão na igreja, faz a mesa. Então, eu tô falando, é isso aí, porque a gente não consultou o Senhor. É uma verdade, assim. Acho que esse espera em Deus aqui é uma palavra bem difícil pra gente, assim, né? Aí ele já fala com a alma, né? Já. Porque na verdade ele já lembrou de todos os feitos de Deus, de tudo aquilo que Deus vem fazendo na vida dele, Dá uma chamada nela. né? Já considerou, poxa vida, Deus já me livrou disso. Porque, né? Porque agora me abater diante dessa situação, mais uma vez ele terá misericórdia, né? E a alma, o espírito já chegou, né? Agora quer convencer a alma. Vai convencer ela. Essa luta vai convencer, vai dar uma chamada nela, vai dar uma chamada nela. Ei, Deus nunca me deixou. Não se perturba não, não se abaixa não. Vamos vencer mais uma. Espera em Deus, né? A alma por natureza é muito ansiosa, né? Essa questão da ansiedade pra mim, irmãos, hoje em dia, assim, ela é absurdamente terrível, né? O que a ansiedade faz? É a maior inimiga nossa. É a nossa maior inimiga, né? Então, assim, ouvir espera em Deus realmente é Fé. fé. O que mais que vem à mente aí?
Para mim, a ansiedade na minha vida, ela é igual como eu sou assim, apaixonada por café. Jesus, glória a Deus, me tirou do cigarro há muitos anos atrás. Mas aí fica o café, né? Como eu amo o café. E às vezes eu boto a cafeteira para fazer um café lá e antes de terminar eu já vou tirar o meu primeiro. Sabe aquela coisa de tomar o café porque eu estou vendo ele descer? Aí eu lembro, que ansiedade, que coisa. Isso não é só, é tudo, né? Para que isso? Se eu posso esperar concluir. Não, vou lá, tiro. Às vezes está forte demais, mas eu arranco. Vontade de tomar um café. E assim é a nossa vida. A gente, em tantas coisas que a gente pode esperar um pouco. Porque senão eu tenho que frear isso na minha vida. Eu tenho que frear, eu tenho que esperar concluir. É assim a nossa vida. Eu luto muito contra a ansiedade. Muito. Mas o Senhor é bom, né? Ele também... O que um pai faz com o filho quando o filho não sabe fazer alguma coisa, né? Ele ensina, né? Assim, a gente ensina o nosso filho a andar, dá a mão pra ele, de vez em quando a gente solta, né? A gente solta porque o nosso filho quebra a cara? Não. Porque em algum momento tem que sair a firmeza da mão dele, né? Quando eu pegava a Sarinha assim, tem que sair a firmeza que ela tá botando na minha mão e ir para o joelho dela. Isso é um processo, não tem como. Como é que essa firmeza vai? Soltando. E aí quando solta, o que a criança, como é que a criança se sente? Insegura. Mas na verdade o pai está ali. Não vai acontecer nada, né? Eu fico vendo assim, exatamente com Deus com a gente. Não vai acontecer nada. Ele, calma aí, você, vamos deixar você dar uma andada. Então, vai tentando liberar, vai tentando ensinar. Aí o filho não sabe comer, a gente dá comida na boca. Depois ele começa a comer e faz uma sujeira danada quando come. Pode até comer no lugar errado. Depois ele vai comendo direitinho. Depois ele come bem. Aí ele aprende a ler. Então, assim, todo um processo que leva anos na vida de uma criança. Vai vestir a roupa, a tomar um bom banho. Às vezes ele só entra debaixo da água, né? Capacete. Depois vai mandar em tudo. Começa a mandar, sabe tudo. Sabe tudo. A gente tem esse processo também, né? A gente começa e tudo, e depois que a gente já come, já dorme, já veste. Espiritualmente falando, a gente não agora precisa nem mais de Deus, né? Agora a gente está na adolescência espiritual. Ontem eu chorei muito na escola dominical. Eu estava com um propósito com Deus, orando muito, com ansiedade muito grande. E quando Deus falou assim para mim, essa obra é de pilão. Nossa, minha lágrima desceu muito, porque o pilão, né, é devagar. Tem que ter paciência para socar a semente até ela virar pó. Meu Deus, vai doer dentro agora. Senhor, mais uma obra de pilão, amém. Sabe, ali eu tive que sossegar e a lágrima rolar. Tá no tua mão. Valeu. Ele falou, eu vi nitidamente Deus falar, essa obra de pilão. É tudo que você não quer. Principalmente para quem é ansioso. Você não quer. Tem que ser rápido. Botar na máquina de triturar. Poxa, se pudesse. Pegar o pó já feito, né? Tem que triturar. Não dá, mas a de pilão de Deus é tudo. É um processo, né? Porque talvez Deus manda até a gente esperar, justamente essa é a resposta. Porque o trabalhar dele é um trabalhar pouco a pouco. Deus não faz nada correndo. Deus ele é tão eficaz que quando ele toma uma atitude, ele pensa em todos os parâmetros, todas as possibilidades. Quando ele for tomar a atitude, quando aquilo acontece, é perfeito. É verdade. A coisa é perfeita. E permanece de eternidade a eternidade. Ela fica intocável. Ninguém chega, ó, tem um defeito. Ninguém chega, ó, não concordei. Todo mundo unanimemente concorda. Glória é bom. A Deus. Glória a Deus. Por isso que ele fala, espera. Porque quem trabalha sou eu. Né? Quem trabalha sou eu. É meu, somente meu, todo o trabalho. Teu trabalho é descansar em mim. Glória a Deus. Né? Então, cara, Deus é muito bom. Ele é muito amoroso. A gente não consegue entender
Porque como é que você vai fazer uma menção do amor de Deus? Como é que você vai medir? A gente nunca vai entender o amor de Deus. Por isso que a gente ouve certas coisas que a gente não consegue compreender. Porque ainda é amor. Entendeu? Pô, mas isso aqui não é. Se você for olhar a motivação de Deus, ainda é amor de fazer tudo da melhor forma possível para a gente. A obra completa, bonita, que vai trazer salvação, vai trazer graça, vai trazer paz, vai trazer alegria para todo mundo. Deus é muito lindo, né? Muito lindo. Deus é muito bom. Amém. A gente não tem dimensão, a gente não consegue compreender a bondade e o amor de Deus. Uma vez eu estava num avião, deixa eu contar isso para ela. Fui para São Paulo, eu vi o Maracanã. Falei assim, meu Deus, o tamanho de uma aliança, né? O Maracanã, lá de cima. Mas é mesmo que você botar uma aliança assim no chão, né? E olhar para ela assim, você está vendo o Maracanã lá de cima. Né? Gente, como é que Deus é? Grande demais, né? Imagina o tamanho de Deus, não tem como. Agora o amor de Deus, o sentimento de Deus. Cara, é algo da proporção do tamanho dele. A gente nunca vai conseguir entender certas coisas, a não ser que ele... Vem cá que eu vou te ensinar, eu vou te mostrar. Porque se ele não mostrar, meu irmão, tu não entende não. Tu não entende não. Bom é aquele que ainda questiona, é aquele que ainda se expressa, mal ou bem. Eu costumo dizer que sem fariseu ia ter o que se escreveu no Novo Testamento. Glória a Deus pela vida dos caras. Eu agradeço a Deus todo dia por esse Jesus. Rapaz, eles questionaram a Jesus coisas que para mim, que sou um fariseu, me pego até como um fariseu, tem hora que me traz cura. Que me traz cura. Glória a Deus pela vida desse sujeito que mandou Jesus sair do templo. Entendeu? Porque, pô, eu de repente ia fazer a mesma coisa com o irmãozinho que está pregando na igreja, ou assumiu o meu lugar, entendeu? Ou tomou iniciativa parecida com a de Jesus, eu ia fazer a mesma coisa com ele. Né? Então eu fico assim, olhando Jesus, como é bom, né? Pessoas, né? O relacionamento entre Deus e o homem, né? E a gente poder olhar isso, já reparou o privilégio a gente ter a Bíblia? Não é privilégio. Na Bíblia em si, eu não quero dizer o nosso Deus que pegou homens, escolheu homens maravilhosos no passado e triturou para a gente aprender com eles. Botou eles no liquidificador, meu. Entendeu? Certos, pessoas corretas, pessoas que nem mereciam. Entendeu? Para deixar pra gente uma história, uma experiência maravilhosa. Eu fico imaginando se Jó tivesse aqui no nosso meio. Deus tivesse revelado a Jó, você vai passar por uma luta, sei lá, de uns 30 anos aí na tua vida, porque vai ter um livro escrito com o teu nome. Olha, eu vou te levar em 2020, eu vou te levar dia 2 de setembro de 2012. Olha o que o pessoal não está falando sobre você, olha só. Ele com certeza iria passar pela prova, pela luta, né, entendendo o processo, né, com um coração até mais alegre, né, com um coração mais compreendedor das coisas de Deus. Né, mas ele não entendeu assim de início, né? Ele não desfrutou desse entendimento, né, o propósito genuíno de Deus, né? E mais assim, teve uma experiência com o Senhor. Bom, o que eu quero dizer com isso, gente, tudo que a gente passa, né, tudo vale a pena a gente investir. Ela falou, vale a pena a gente esperar. Como eu queria ter compreendido isso antes. Vale a pena, igual aquele pai que fica toda hora falando como minha mãe falava comigo, né, que eu me revoltava e não entendia. A gente faz a mesma coisa com Deus. Vale a pena a gente obedecer ao Senhor, vale a pena, sabe, tudo que Deus pede pra gente fazer, esperar, não vou fazer nada, só vou esperar. Vale a pena obedecer ao Senhor, porque o futuro Deus
vai arquitetar a nossa vida com um plano que a gente não vai entender. A gente não está compreendendo, mas o futuro, você, né, os teus filhos, a geração, né, o exemplo, vai chegar em alguém, vai fazer, alguém vai escrever aquilo, alguma coisa vai sair dali, daquele parâmetro e vai irradiar assim, né, uma obra perfeita no plano de Deus. Eu acho que Deus é muito bom. Deus é por isso que ele é bem dentro. Ele não faz as coisas. O diabo gosta dessas coisas, aparecer, né? Deus não é assim, Deus. É verdade. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Amém.